Bom dia, boa tarde, boa noite, turma do quarto ano. Eu sou o professor Daniel, nós estamos começando mais uma semana e hoje, mais uma vez, nós vamos retomar nossas atividades no nosso caderno do Educacerra. Então já separa o seu material de português e de matemática para que a gente possa dar início às nossas lições de hoje. Vamos começar pela atividade de português. Então você abre o seu caderno na página 54, a atividade 16, e aí você vai se deparar com um texto chamado O Caracol Viajante. Esse texto é um texto narrativo, ele está contando para a gente uma história, é um conto. Então, foi escrito por Sônia Junqueira, o nome do texto é O Caracol Viajante. Foi lançado no estado de São Paulo pela editora Ática no ano de 1993 e esse texto que a gente tem aqui para ler é apenas um fragmento. Então o texto não está completo. Então vocês devem ler, identificar as informações que possuem nesse texto, o nome do caracol, quais são as coisas que ele faz, tudo que tem aí no texto, você vai poder, a partir da leitura, responder as questões que vêm abaixo. Até a sétima questão, nós estaremos falando apenas sobre o texto do Caracol Viajante, que foi escrito por Sônia Junqueira, como eu falei para vocês. Essas informações todas, de onde foi escrito, qual é o título do texto, qual é o ano, qual é a data que foi lançado, a editora que foi lançada, então são essas letrinhas miudinhas que tem aqui, ó, embaixo do texto. Essas letrinhas, elas trazem para a gente informações importantes a respeito do texto. Então aí nessa linha que eu acabei de ler para vocês, nós temos o autor, de onde o livro foi retirado, qual foi o ano da publicação, o nome da editora, e isso é bastante importante. Então, depois que fizer a leitura, responde as questões até a número 7, e a partir da oitava questão, nós vamos entrar um pouquinho mais nos conceitos de português. Então, aí, logo de cara, na questão 8, tem uma pesquisa para a gente fazer com os nomes dos colegas. Mas aí a gente pode ampliar e aumentar um pouquinho mais essa pesquisa. Você tem um quadrinho azul aí que você pode encher ele de nomes. Não precisa você escrever bem grande um nome só para caber só uma palavra. Então você vai pesquisar, pode ser nome de pessoas que começam com a letra C. Presta bastante atenção que tem que ser começados pela letra C. Então, para e pensa no nome dos coleguinhas que tem na escola. Vamos ver se tem algum colega que inicia com essa letra na nossa sala. Se não, você para e pensa em nome de outras pessoas que você conhece que começam com a letra C. E aí você completa a questão número 8. Na questão número 9, nós vamos ler um quadro de palavras. Perceba que todas essas palavras começam com a letra C. Leia com atenção. A gente já sabe que podemos separar as palavras do quadro em dois grupos. Fique esperto e circule as palavras onde o C tem o som da letra K. Então, observa direitinho aí. Ó. A família da letra C, quando a letrinha C vem junto da vogal E ou da vogal I, ele tem som de S. Junto da vogal A, da vogal O e da vogal U, ele tem som da letra K. Combinado? Então, você vai separar esses que tem aí, ó. Fique esperto e circule as palavras onde o C tem o som de K. Você vai circular as palavras onde o C tiver o som da letra K, no início das palavras. Onde o C tiver o som de S, você deve grifar, sublinhar a palavra. Então, preste atenção para não errar. Na questão 10, nós temos aí 8 figuras que vocês observando, vocês sabem o nome delas. E aí vocês podem colocar, escrevam os nomes desses desenhos. Nós temos aí no número 1, nós temos uma sacola. Nós temos no número 2 uma cama. No 3, uma boca. No 4, um gato. Na 5, nós temos uma caixa. Na 6, uma cadeira. No 7, um coelho. E no 8, uma coruja. Você vai marcar um X nesse quadrinho menor apenas das figuras onde apareça a letra C com o som de K. Percebam que em todas as palavras que eu disse aparece a letra C, mas nem todas as palavras possuem o som da letra K. Na questão 11, nós temos aí outra letrinha que também faz uma grande diferença quando a gente está falando e quando a gente vai escrever. Nós vamos falar basicamente da letra L. Perceba que
O quadro tem aí uma quantidade de palavras e abaixo nós temos nessa linha rosa as sílabas al, el, il, ol e ul. Quando a gente fala a letra L nas palavras, normalmente perceba aí, falando a letrinha L, leia qualquer uma dessas palavras e perceba que a ponta da sua língua toca os seus dentes. Então, quando eu digo sal, perceba que a minha língua ela toca na parte de trás dos meus dentes, dos dentes de cima. Isso indica que é L que está na palavra. Então você vai ler todas essas palavras, observe que não é o L antes da vogal, e sim depois da vogal. Você vai separar essas palavras de acordo com essas sílabas que eu acabei de ler para vocês. Então faz essas listas, completa a questão 11, para então a gente dar início à questão 12. Na questão 12 nós vamos relembrar a pontuação. As pontuações, elas são utilizadas nas frases para representar o que a gente consegue representar na fala. Quando a gente está conversando, que a gente está com dúvida, a nossa voz muda a frase. Quando eu digo hoje é segunda-feira, eu não sabia que era segunda-feira. Então, quando eu digo hoje é segunda-feira, eu estou com dúvidas, ou seja, eu estou perguntando. É uma frase interrogativa. Agora, quando eu digo nossa, hoje já é segunda-feira, eu estou bem animado, é uma frase exclamativa. Então, na frase escrita, se eu for escrever essas frases que eu disse para vocês, na frase interrogativa eu tenho que colocar o sinal de interrogação, na frase exclamativa eu tenho que botar o sinal de exclamação e numa frase que for afirmativa eu boto apenas o ponto final. Combinado? Então tem aí a questão 12 com algumas frases, duas frases basicamente parecidas. Você percebe que o ponto final e a exclamação na outra frase faz com que a gente leia a frase de forma diferente. Essa é basicamente eu dei a resposta da questão 12. Na questão 13 você vai ter que fazer o mesmo. Você vai transformar frases afirmativas só que em frases interrogativas, ou seja, você vai colocar o sinal da interrogação e a nota ao lado. Na questão 14, diz assim: atente-se à mediação da professora ou professor e crie frases interrogativas que expressem o sentido de curiosidade ou de dúvida. A gente pode criar nós vamos criar aí dois tipos de frase. Quando eu estou com curiosidade sobre alguma coisa, por exemplo, quando a gente quer saber alguma novidade da cidade, isso é uma curiosidade. Agora, quando eu vou fazer uma pergunta sobre uma dúvida da minha tarefa, já é uma frase com dúvida. Então, você vai ter que construir duas frases diferentes, mas são duas frases interrogativas. Observa direitinho isso. A questão 15 diz que é para você convidar um colega e usar os cadernos para criar um pequeno diálogo. Vocês vão poder criar esse diálogo sozinhos, sem o colega, não vai ter essa dramatização, mas aí o que é que a gente pode fazer? Nós vamos criar essas frases, você vai criar um texto, perceba que vai ser um diálogo entre duas pessoas, então você pode escrever um texto como se você estivesse conversando com algum coleguinha seu. E aí você vai utilizar os sinais de exclamação, quando a frase for exclamativa, quando estiver bem admirado ou com medo no texto, e interrogação, quando for algo relacionado à curiosidade ou dúvida. A questão 17 traz para a gente um texto informativo que vai trazer curiosidades, mentiras e verdades sobre o tubarão. Então você deve fazer a leitura desse texto com bastante atenção. Da mesma forma como o outro texto, logo abaixo do quadro nós também temos de onde o texto foi retirado, qual foi o ano que foi escrito o texto, todas essas informações estão presentes. E aí as questões 17 e 18 devem ser respondidas baseadas na leitura desses dois textos. Combinado assim? Então essa é a nossa atividade de português. No caderno de matemática, nós vamos para a página 40, também lição 16, nós vamos falar sobre localização e movimentação. Nós vivemos em cidades relativamente pequenas, onde a gente se conhece, onde a gente sabe onde é a casa de cada coleguinha, onde a gente conhece onde está o mercado, onde está a escola, mas em cidades maiores, em lugares que a gente não conhece, então para isso a gente tem mapas.
E aí logo de cara vocês se deparam com um mapa onde tem um prédio bem alto, alguns símbolos que representam essa legenda que está ao lado. Então o mercado tem a sua representação, a escola, o hospital, o museu, a praça. Todas essas informações estão nesse mapa que determina a localização desse grande edifício que será construído nessa cidade. Baseado nessa figura que vocês estão vendo, nesse mapa que vocês estão vendo, vocês vão responder a primeira questão. Observem direito tudo que as perguntas estão, o que as frases estão dizendo, para que de acordo com a leitura que você está fazendo no mapa, você possa responder. Aqui é bom que a gente pode trabalhar conceitos de linhas retas, linhas transversais. Essas ruas todas que estão aí, elas têm uma relação uma com a outra. Por exemplo, a Rua da Mata, que é essa rua que está abaixo aqui do mapa, ela faz esquina com várias ruas, dentre elas a Rua Fernando Souza, Rua Pedro I, Rua Pedro II. Todas essas ruas fazem esquina com a Rua da Mata. Então, baseado na observação do mapa, você consegue responder a primeira questão e a segunda também. A terceira questão, nós já temos um outro mapa e nessa vez a legenda está representada pelas casas. Então percebam os formatos, as cores, quem é casa, quem é prédio, para que você possa se orientar e responder as duas perguntas que vêm abaixo. Na questão 4, observem direitinho que nós temos aí, nós vamos pintar umas caixas. Só que essas caixas elas precisam ser pintadas de acordo com as orientações que estão sendo dadas nessas linhas aí. Ó. Tem a letra A, B, C, D, E e F. Observe que do lado da caixa, aqui abaixo, nós temos uma sequência de A até a letra E. E subindo, nós temos do 1 até o 5. A primeira dica, vou mostrar para vocês aqui no vídeo a imagem. E a primeira dica na letra A diz o seguinte, nós só vamos pintar algumas caixas, tá bom? Não são todas. Você vai precisar desses lápis de cores que estão aí indicados. E a letra A diz o seguinte, você vai pintar de verde a caixa com localização D4. Então você vai localizar aonde está a coluna D. Aqui embaixo onde eu estou indicando no vídeo. Você vai localizar onde é que está a coluna 4. Lá em cima. Aqui também onde eu estou mostrando para vocês. Só que a gente não vai pintar qualquer uma dessas caixas da linha 4 nem da linha D. Nós temos que pintar o momento em que essas duas linhas se encontram. Então você vai contar 4 caixas acima, contando a partir da letra D. Você sai contando 4 caixas, bota o dedinho em cima e observe que você chegou na linha do número 4. Então essa caixa que eu estou mostrando para vocês no vídeo deve ser pintada de verde. E aí você lê as outras dicas para saber quais são as caixas que vão ser pintadas de azul, amarelo, vermelho, preto e laranja. Combinado assim? Na questão 5, nós temos uma malha quadriculada. Essa está mais simples da gente entender. E é bom que a gente vai revisar figuras geométricas. Nós temos aqui quadrados, retângulo, triângulo. Nós temos um losango, um trapézio e um círculo. Essas 6 figuras que tem aqui em cima devem ser desenhadas em determinados lugares. Mais uma vez, o Daniel vai mostrar o primeiro exemplo, que é o quadrado. O quadrado deve ser desenhado na coordenada A3. Então, a letra A está aqui embaixo. Você sobe 3 casas e chegou no número 3. Então, o quadrado deve ser desenhado aqui onde eu estou mostrando. As outras figuras, todas elas têm a sua dica ao lado. Perceba aí. O retângulo deve ser desenhado na B1, o triângulo na D1 e assim sucessivamente. Na questão 6, nós temos um gráfico. Esse gráfico também é em malha quadriculada e nós temos aí uma planta de um clube que está sendo representada nesse gráfico. Então, tem o lugar da academia, tem o lugar do vestiário feminino e masculino, tem onde é a quadra, onde é a piscina, onde é a quadra de tênis. E para você saber qual é essa daí, para completar a questão abaixo, você tem que fazer a leitura do gráfico. Então, vamos dar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo vamos tomar aqui como a quadra de tênis, que está bem simples, bem rápido de entender.
A quadra de tênis, a gente sabe que ele está na posição A, que ele está logo na linha que sobe a partir da letra A, e ele está na linha do 1 também. Então, o ponto de encontro onde está localizada a quadra de tênis é a coordenada A1. E aí você anota lá embaixo, na letra F, onde tem o símbolo da quadra de tênis, você anota essa coordenada para poder assim concluir a nossa atividade de hoje. Mais uma vez eu peço que mandem fotos bem nítidas para que a gente possa ver e corrigir a atividade. Não deixem de fazer as atividades para que isso não seja acumulado e sempre lembrar de treinar a leitura, tá bom? Então um grande abraço para todo mundo e até amanhã.